Ok, pessoal, seguindo com o nosso projeto aqui em React, né? A nossa loja online usando aí o MongoDB, Redux, Express, Node. Vamos aí então prosseguir. Até então, a gente finalizou o nosso back-end no vídeo anterior, né? Para isso aí, vamos continuar. Vamos agora então pular para o front-end, né? Onde que a gente vai criar todas as nossas telas, manipular, comunicar com back-end e prosseguir. Então aqui dentro da minha pasta front-end, eu vou ter que entrar dentro dela. Então cd front o que? End, não é isso? Cuidado com isso aí, tá, pessoal? Senão dá errado. Por quê? Observe que agora a gente está dentro de loja, React, que é a nossa pasta principal. A gente tem o nosso back-end, que a gente trabalhou até no vídeo anterior. E agora a gente vai começar a trabalhar no nosso front-end. Então, dentro do front-end, npx, né, para a gente poder criar. Então, create o que? Traço, né? React o que? Traço app, dá um espaço e ponto, tá, pessoal? Por que o ponto? O ponto significa simplesmente que eu quero que crie dentro da pasta que eu estou dentro dela aqui, relacionada aqui, apontando aqui, tá? Então vamos dar um enter aí, vamos esperar ele criar aí e a gente retorna. Bom, já depois de ter instalado aí, roda o npm start, tá, pessoal? Para ele poder, só para verificar aqui, ó, ele já tem que estar rodando aqui para a gente, tá? Na porta 3000, ok, então tá beleza aí. Certificado isso, agora vamos instalar algumas dependências. Então eu vou dar aqui o Ctrl C, só para parar o servidor, sim, yes, ok, parou. E vamos digitar o seguinte... eu tenho aqui, vamos instalar estes pacotes aqui, essas dependências aqui, né? Então digita aí npm e vamos instalar o Axios, tá? Vamos instalar o React alerts, React alert template basic, dá espaço entre eles, tá, pessoal? Ó, npm espaço i significa install, espaço Axios, que é o Axios, tá? Espaço React alert, espaço React alert template basic, dá outro espaço React helmet, espaço React Redux, espaço React Redux, espaço Redux tongue, espaço Redux DevTools extensions ou extension no singular, espaço React rota DOM e dá espaço, e a última vai ser o overlay navbar, tá? Então dei um enter aí, vamos esperar mais um pouco para ele instalar e a gente retorna. Já instalado, vamos conferir aqui, deixa eu levantar aqui e podemos verificar aqui, deixa eu ver aqui, ele não está mostrando aqui se foi instalado ou não, mas é fácil de verificar. É só vir aqui no nosso front-end, vem aqui no nosso package JSON, clica aí, podemos conferir aqui se foi instalado. Ó, por exemplo, ali o nosso front-end, tal, aqui bacana. Então temos o Axios, overlay, temos React alerts, template, DOM, o helmet, Redux DOM e tudo aí bacana, ok, beleza. Bom, já instalado aí, vamos fazer o seguinte, vou dar aqui um npm start novamente para rodar o servidor e vamos fazer o seguinte, a gente precisa
limpar o nosso código, né? Então aqui no nosso front-end, aqui no nosso source code, observe que tem um monte de arquivo aqui que eu não preciso disto. Então a gente pode selecionar estes arquivos. Por exemplo, vamos começar por aqui. Pressione o Ctrl e vai selecionando, tá, pessoal? Então, esse setup aqui, teste, eu não preciso. Que mais que a gente não precisa? Este aqui eu não preciso, então observe que está selecionando. Este logo eu não preciso. O index.js eu preciso. Esse index CSS, esse aqui, o app teste, eu não preciso. Vamos fazer o seguinte, vamos deletar esses daqui. Salta o Ctrl, botão direito e vem aqui e delete, no caso você esteja usando o Visual Studio Code. Aqui ele pede, sim, quero deletar, já deletou aqui. Beleza, então os nossos 3 arquivos aqui, o app CSS pode apagar tudo que tiver aqui. O JS vão deixar só isto aqui, o app. O index pode deixar aqui purão desse jeito aqui. Eu só dei uma pausa e dei uma limpada conforme devido aqui, tá, pessoal? Então, esses 3 arquivos que vai fica desta forma. Ok, vamos trabalhar então o nosso app.js. Ok. Bom, primeira coisa a gente precisa ter um return. O return a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso do nosso header, né? A gente tem o header desta forma, que podemos fazer o seguinte. Então eu vou fechar ele aqui de uma vez. Vamos fazer o import dele. Então import o que? Header, não é isso? From de que? From o nosso, a gente vai criar isso aí, né? Mas se eu fazer isso aqui, presta atenção, tá, pessoal? Aspas. Vamos fazer o seguinte, components, ou melhor, component traço layout header.js. Se eu fazer isto aí, vou dar um enter aqui, vai acontecer o seguinte, ele vai dar um erro, né? Ali, ó, já deu erro aqui embaixo aqui, ó. Então, o que que acontece? Porque a gente não tem esses arquivos, mas a gente vai criar isso aí. Então, aqui dentro da nossa source code, cuidado que a gente está dentro da front-end. Vamos aqui então, new, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma folder, que é a nossa componente, então, componente e não componentes, tá, pessoal? Observe aqui, ó, componente, não é isso? Criamos a nossa pasta, ok? Dentro dessa pasta, a gente tem a nossa layout também, né? Então, dentro aqui, certo? New folder, vamos colocar nossa layout desta forma. Dentro desta layout agora, observe aqui, ó, que ele colocou ali, layout. Dentro agora a gente vai fazer o seguinte, criar, ó, layout, vamos criar o nosso arquivo, Ctrl o C, então, layout, new file, Ctrl V, e temos aí o nosso layout, ok. Primeira coisa, vamos importar, né, o import, o nosso React, vamos pegar aqui, React, from React, não é isso? Então, passamos aqui. Vamos criar nossa const aqui, então pode simplesmente digitar aqui rf, ele vai apontar aí para a gente. Ok, ele importou o nosso React, ok, aqui vamos fazer o seguinte, então temos o nosso header, return, vamos só organizar aqui, não preciso disso, ponto e vírgula, export aqui o nosso default, default, nosso header, não é isso, ok, ponto e vírgula. Podemos instalar alguns ícones também. O que a gente pode fazer? Vou vir aqui, vou dar um contra o C para parar, sim, yes. E vamos entrar, deixar dentro da front-end. Lembra disso, tá, pessoal? Eu não vou ficar falando isso aí, por isso a gente fez separado. O back-end já está pronto, agora é o front-end. Sempre dentro da pasta front-end. npm install o que? O React-icons. Para a gente ter os nossos ícones. Vamos instalar. Vai ser, eu creio que é rápido.
instalado, npm start novamente para inicializar e vamos fazer o import aqui. Então, import o que? A gente acabou de instalar o que agora? Então, React Board. Vamos ver se ele pega. Como é maiúsculo, então vamos colocar aqui React traço board, ou seja, bar não, nave, bar from o que? O nosso overlay que a gente instalou, bar, não é isso? Contra, ou seja, ponto e vírgula, e aqui eu simplesmente peço para retornar ela agora no lugar do nosso da nossa div aqui. Vamos simplesmente fazer o seguinte, já tendo o retorno aí, vamos voltar para cá. Então a gente tem o nosso CSS, o nosso header já está tendo o import lá do nosso arquivo. Vamos fazer o seguinte, vamos importar também, então import, vamos importar o browser, né, ou seja, o browser. A gente precisa do browser e dos router, né, para a gente poder já manipular isso aí. Então vou pegar aqui o browser, vamos ver aqui se ele vai puxar browser, vamos escrever mesmo router as router from o que? O nosso React, né? Então, React, passamos aqui, traço, router down. Está aí, bacana. Ponto e vírgula. O que eu tenho que fazer aqui agora, em vez de eu ter o return aqui do nosso header, né? Desta forma aqui, eu preciso passar o meu router, né? Então, vou dar um Ctrl X aqui, só em questão de organização aqui, e façamos o seguinte, router, abrimos ele aqui e temos o nosso header. Organizar aqui, ok, bacana. Então tá aí já. No caso aqui, pessoal, no nosso header, vamos retornar aqui, preste bastante atenção aqui, tá? Que eu dei uma pausa e eu já adiantei aqui, porque é muita coisa que a gente vai pôr por aqui. É o seguinte, como a gente está usando o overlay navbar, então eu já coloquei aqui o return, chamamos aqui o nosso React navbar, certo? E aqui tem todos os links, todas as configurações aqui que a gente precisa, por exemplo, de cor, da logo, tudo mais. Primeiro, vem aqui, certo? Presta atenção aqui na source code, tá? Cria aí uma pasta como imagem, tá? Observe que a imagem tá dentro da nossa source code. Cria aqui, tá? A nossa pasta imagem dentro da CSR, que é source code. Coloca uma logo aí, eu já coloquei a minha, tá? Então, basicamente é só isso aí. Cria como images, importa aqui, tá? Faz aqui o import, entra dentro da pasta e o nome da sua imagem, tá? Isso aqui, pessoal, vocês vão achar tudo na documentação do nosso overlay, tá? Da nossa navbar. Vamos aqui. Aqui, ó, tem aqui, certo? Eu sempre uso nos meus projetos, ó, overlay navbar. É só digitar lá no Google overlay navbar, que ele vai te dar a opção lá, npm, tá? E aqui tem toda a documentação que a gente fez. Lembra que a gente instalou lá nossas dependências? Ó, a gente instalou aqui o nosso ícone, tá tudo aqui. E aqui simplesmente, ó, segue os passos, tá? Ó, a gente fez o import lá, não é isso? Tá aqui, a gente importou o overlay e aqui vem todo os nossos parâmetros de cor, de link, tudo aqui. Então é tudo isso aqui, ó. Vai seguindo este documentário aqui, essa documentação aqui, que é tudo que eu coloquei aqui, certo? Observe aqui, ó, React Nav, né, bar, temos aqui tudo aquilo ali. Então, se você não quiser seguir lá a documentação, aqui tá o meu documento aqui. Então segue este padrão aqui, ó. Tá vendo? Tudo aqui, deu uma pausa e
copia aí, tá? Então ficou desta forma. Ok, a gente está aqui com o nosso header. Ó, observe que a gente está na nossa const header e aqui configuramos o que a gente queira lá. Ok, beleza. Ficou desta forma. Se quiser mudar mais, eu sempre coloco este método aqui nos meus projetos que eu crio. Então aqui está minha logo, aqui está nossa home, produtos, contato e sobre. Beleza? Então segue a documentação. Ok, então neste ponto aí vamos fazer o seguinte. Vou fechar aqui. Aqui na nossa public, observe aqui que a gente tem a nossa index HTML, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, observe aqui que a gente tem a nossa logo 192 PNG. O que significa isso aí? Vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou instalar o nosso web load. Então, observe aqui que a gente está fora. Deixa eu abrir aqui o terminal livre aqui. Então, entramos dentro da CD front-end. Cuidado com isso aí. E aqui pedimos o que? npm id install. Cuidado, tá, pessoal? Web fonte desta forma loader. Tá? Desta forma aí. Dá um enter aí, ele vai instalar para a gente e eu retorno para a gente poder continuar. Foi bem rápido aí, não deu tempo nem de parar. Então, ok, beleza. Temos instalado aí. Primeira coisa a ser feito, como é fonte, é para a gente poder configurar fontes para a gente poder trabalhar no nosso projeto. O que eu falei ali que eu esqueci também é da imagem ali, igual aqui no nosso index. Cadê? Na public aqui na index. Isto aqui, ó, observe aqui que a gente fez o que? A gente instalou os nossos ícones, né? Então, este aqui é o caminho que ele pega padrão lá para a gente poder trabalhar com os ícones do nosso para o nosso website. Ok, beleza. Então, vamos aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer para trabalhar com as nossas fontes é fazer o import e configurar algumas fontes aqui. Então fica ao teu critério, tá? Eu não gosto muito de mudar as fontes, mas neste caso aqui eu vou ensinar. Por quê? Porque se você queira fazer isso aí, então já tá mais ou menos por dentro do que vai acontecer. Então a gente tem o nosso web, a gente colocou o nosso web fonte, não é isso? Então vamos passar ele aqui, web font from o que? O nosso web font, não é isso? Ok. Vamos importar também o React, né? Então import React from React. Ok, epa. Vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui dar espaço para não ficar muito colado. Ok, então se você queira fazer isso aí, pessoal, dentro da nossa função, antes aqui de fazer o return, pode configurar alguma coisa sobre as fontes, tá? Então eu vou colocar aqui react o que? Vamos passar aqui o ponto user, o que? Effect, e passamos aqui simplesmente as nossas fonte. Neste caso aí, pessoal, se você quiser configurar mais de uma ou duas ou três, fique à vontade. Eu vou colocar simplesmente uma. Então o nosso web fonte vai receber o que? Um ponto load, e pedimos aqui para fazer o load de que? Entre parênteses chaves, eu vou configurar aqui, por exemplo, lá no nosso Google tem muitas fontes, né? Então o Google, se você queira pegar de lá, passamos aqui, por exemplo, vai ser podemos usar assim o que? A robot, né? Ou outra qualquer. Então robot que escreve, vírgula, coloca aqui todas as propriedades dela. Então pode ser que tem uma droid que eu gosto muito, o que? Sans, vírgula, aspas novamente, e tem a Chowlink, que se escreve assim, ó, Chow. Só que antes aqui também eu tenho que especificar a família, né? Os families que eu quero
desta fonte. Então, observe que a gente tem a Google, né? Dois pontos. Vou abrir aqui chaves desta forma. Colocamos famílias. Observe que ele me deu a opção ali, ok? Desta forma. Para que fique melhor para vocês aqui, posso colocar Google desta forma. Vou só organizar aqui, que aí a formatação fica legal para vocês. Vírgula. Opa, Ctrl. Aí, agora sim, agora ficou legal. Então, se você queira colocar mais fonte, pessoal, fica à vontade, tá? Não faz diferença nenhuma aqui colocar uma, ou duas ou três. Você vai ter só mais opções de usar mais fontes diferentes no projeto. Ok. O que a gente pode fazer é o seguinte, já criar também o nosso rodapé, porque a nossa página lá já está pronta. Então, vamos fazer o seguinte, eu esqueci aqui esse arquivo de header poderia ser separado. A gente tem o nosso header, o nosso footer, tudo dentro de pasta diferente, né? Então aqui em layout, vamos fazer o seguinte, new folder, e vou colocar desta forma, header. Ok, criamos ela, né? Vou pegar este arquivo header e jogar para dentro dela. E vai pedir para mover sim, atualizar sim, tá bom? E dentro agora de layout, vamos fazer o seguinte, vamos criar nossa footer, né? Então vamos aqui colocar footer. Como a gente modificou agora no nosso arquivo header, a gente agora tem que entrar dentro da pasta, né? Então, entramos aí, ok, perfeito. Então, feito isso aí aqui na nossa app, vamos chamar também o nosso footer, né? Então, a gente tem o nosso header e vamos também chamar o nosso componente, que a gente colocou, footer, não é isto? Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar ele aqui. Então já temos ele aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o import aqui também. Vou fazer logo embaixo aqui, import o que? O nosso footer, vamos importar from o que? Entramos dentro da nossa pasta, lá a gente tem a nossa pasta, não, aqui é uma só, componentes, dentro de componente a gente tem o nosso layout, dentro do nosso layout a gente tem o nosso footer e lá dentro a gente vai criar, podemos colocar desta forma também, footer.js, ok, vamos dar um Ctrl o C aqui, Ctrl o C, vamos aqui abaixo, ou seja, dentro da nossa pasta footer, não é isso? Vamos dar aqui, Ctrl V, e temos o arquivo, rfc, ok, const. Eu já coloquei duas imagens aqui dentro para a gente poder pôr lá no nosso footer, import. Ali eu tenho a app.jpg from o que? Do nosso arquivo, né? Então entramos lá dentro das imagens. Então entramos, temos a pasta, né? img. Vamos verificar isto. Temos lá a nossa app o que? .jpg. Ctrl o C, vamos abaixo, Ctrl V, lá a gente tem Google, aqui não é letra maiúscula, sim A minúsculo, entramos dentro da pasta, temos lá a Google, ok, bacana, aqui vai ser igual que apontamos. Vou passar batido aqui, porque a gente já explicou muito isso daqui em outros cursos. Até mesmo no back-end já foi explicado muito. Aqui agora a gente pode configurar o nosso footer conforme o gosto de cada um, tá pessoal? Eu vou colocar um time-lapse aqui para vocês, vou deixar aí e vou desenhar rapidão aqui um footer do jeito que eu acho que fica bacana aqui.
Então, basicamente, a gente fez, né, pessoal? Olha aqui, eu tenho as minhas imagens aqui, então fez o import. Aqui eu criei uma div com a classe, né, footer à esquerda, que vai ficar à esquerda. Passamos aqui a nossa imagem, que a gente fez o import, ok? Segundo, que é a do MEI, a gente vai ter 3 seções. Coloquei aqui simplesmente qualquer coisa, o copyright. E lá na direita, classe na direita, coloquei aqui algumas redes sociais. Ok, bacana então. Vamos criar o nosso arquivo também CSS. Então, new, vamos colocar footer.css. Aqui, primeira coisa que a gente vai fazer é targar as nossas divs, né? Não esquecendo também de fazer o import. Então, import, a gente vai importar o nosso footer, né? Então, temos que entrar, temos lá o nosso footer. Vamos ver se ele vai puxar. Só que a gente colocou footer, isso aí, ponto e vírgula. Aqui tem ponto CSS. Ok, vamos aqui. Vamos fazer o seguinte, primeiro, footer. A gente vai fazer o seguinte, vamos pedir para ele aqui o que? Margem no topo, né? Então, a gente tem que especificar uma altura para ele, né? Porque ele tem que ficar bem cá embaixo na nossa página. 10, vê. Max, que ele vai tirar 10%, ok? Vamos fazer o seguinte, padding, vamos colocar um padding de 2V max. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar também um background color. O background pode ser, vamos colocar ele como RGB, então vamos fazer o seguinte, 192, só que eu tenho que pôr aqui RGB. Vamos colocar aqui 192 por 192, que é um cinza. 192, vamos ver. Ficou bem bacana ali. Vai ficar um pouco claro, mas depois a gente trabalha ele, né, pessoal? Não faz sentido aí. Color, vamos colocar da nossa letra, vamos pôr white. Não é isto? Um display flex para ele ficar bacana. Vamos por que alinhar então a line items. Vamos colocar center. Ok. Bacana, então isso aí é o nosso footer. A gente precisa agora de fazer o seguinte, o nosso, a gente colocou o que? Eu acho que ficou esquerda, não é isso? Esquerda, vamos ver aqui, esquerda, então a gente fez o footer, aqui contra o C, vamos aqui, e contra o V, e vamos fazer o seguinte, para ele aqui, vamos pedir um width de que? 20%. Vamos colocar mais o que para ele? Um display. Esse display pode ser flex também. Ok. Então já temos ele contra o C. Contra o V. A gente colocou, se eu não me engano, a gente colocou MD, que é o do MEI, né? Deixa eu ver o que a gente colocou. Meio, Ctrl C. Vou aqui, Ctrl o V. Então, o do MEI, a gente pode fazer o seguinte. Seria bom a gente configurar todo o nosso esquerdo, né? Para não ficar bagunçado, né? Então, configura tudo que está no esquerdo, depois tudo no meio, depois tudo na direita. Porque se eu fazer aqui, depois voltar e organizar, vocês vão ficar meio perdidos. Então, flex na esquerda, né? A gente pode colocar a direção, né? Como ele vai ficar lá na esquerda, flex direction, vamos colocar ele em colunas, né? Então, column, podemos colocar um align traço items center também. Ok, beleza. Agora a gente tem lá também o nosso H3, a gente colocou H3. Cadê?
aqui, H3, faço o download. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu ir fechando isso daqui. Ok, então o nosso H3, Ctrl o C, vou abaixo, Ctrl V. Então, no footer esquerdo, vamos fazer o seguinte, a gente precisa tagar o nosso H3. Ok, vamos pedir para ele, então este H3, a gente vai colocar a fonte simplesmente, né? Então, fonte, vamos colocar aqui, family, a gente configurou isso aí, né? Então vai ser, eu vou colocar aqui, pegar qualquer uma, tem uma muito bacana que é a Franklin Cove Million. Vamos pedir aqui também que ela seja Arial, mais o que? Merrow. O que mais que a gente precisa? Vamos pôr aqui, ela vai ficar bem bacana lá, Arial. Vamos pôr aqui, vírgula e Sans, o que? Serif. Temos o parágrafo contra o C, contra o V. Aqui agora é o nosso parágrafo. Este parágrafo, vamos fazer o seguinte. O que a gente faz para ele? Vamos pensar aqui. Fonte a gente vai precisar, né? Então eu vou deixar desse jeito que a gente vai usar eles aí. Primeiro eu quero o text-align. Align. Vamos pedir ele alinhado no center, né? Mas o que a gente pode pôr? A fonte, então, vamos trabalhar a fonte. Eu vou deixar separado que fonte a gente pode colocar. Vamos pôr uma aqui que ela fica lúcida, tá? Então, vamos pôr assim, lucid, vamos pôr sans, pode ser regular, é isso aqui mesmo. Então, eu vou copiar assim, Ctrl C, Ctrl V. Então, temos ela regular. Podemos ter ela também contra o C. Vamos aqui, vírgula, contra o V. Ela também vai ter, pode ser simplesmente lúcida grande, que fala, que é o mesmo que grande. Contra o C, vamos aqui, e Ctrl V, temos ela também na Unicode, então podemos colocar ela como Unicode também. Mas o que a gente pode pôr para ela? Genova, vamos pôr Genova, vírgula, contra o C, contra o V, vírgula, já de uma, eu já tinha, vamos tirar então, dá espaço, e aqui, Verdana, tá bacana assim, Ctrl C, vamos abaixo, Ctrl V, IMG, a imagem, não preciso nada disso aqui, então vamos pedir aqui para ela, então vamos colocar um width de o que? 10V max. Vamos fazer o seguinte, colocar nela também uma margem no que? De 1V max, mais o que? Vamos colocar aqui cursor para poder dar o ponto. Quando você passar o mouse sobre ele, ele vai dar o mouse pointer. Vamos fazer o seguinte, agora vamos pegar nossa classe meio, então vamos aqui, Ctrl V, e vamos fazer o seguinte, ponto, e vamos pedir para ele, o que? Vamos fazer o seguinte, ele precisa ser, vamos colocar primeiro uma largura de 60%. Também precisa colocar um text, né, para ele ficar com o text align center também, ok? Agora precisamos do H3, não é isso que a gente tem? Vamos verificar aqui,
a gente tem o H3 e o P também, então, que é o parágrafo. Então aqui no meio, né, cuidado com isso aí, vamos agora tagar os nossos H3, não é isso? Para ele, vamos fazer o seguinte, vou tirar, para ele, vamos copiar, vou copiar isso aqui contra o C, vamos pôr a mesma fonte, então contra o V, vai ficar isto mesmo. Vamos colocar uma fonte size, né? Eu vou colocar aqui fonte size, lá tá um H3, né, cara? Vai ficar, não, mas tá bom. Aqui a gente pode manipular ele, vamos colocar ele mais ou menos, vamos pôr uns 4 Vmax. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa colocar uma cola. Eu vou colocar o que? Vamos pôr isso daqui, só para a gente ter uma referência. Depois a gente modifica, né, pessoal? Vamos para o parágrafo agora, contra o C. Vamos abaixo. Aqui vamos pôr o nosso parágrafo. O nosso parágrafo, a gente não precisa de nada disso daqui, né? Então, o que eu posso fazer? Ele vai ter que ter uma largura. Então, vamos tirar tudo aqui. Vamos o passo a passo. Para ele, eu vou colocar um max-width de 60% também. O que eu preciso fazer para ele? Margem. Então, margem. Vamos colocar uma margem de 1 Vmax por o que? Auro. Vamos fazer o seguinte, direito. Então vamos pegar contra o C, vamos aqui contra o V e ele pode ter o que? Width 20%. Mas o que a gente pode pôr? Display, vamos colocar flex. O que mais que a gente pode pôr? Flex direction. Vamos colocar center, né? Não, colunas. Que mais que a gente pode pôr? Align os itens. Vamos colocar center. Ok, vamos fazer o seguinte. A gente também tem o nosso H contra o V. O que a gente tem aqui? H3. Então, vamos fazer o seguinte, H3. Neste H3 a gente pode fazer o seguinte, vou pegar mais ou menos isto aqui contra o C, vou aqui contra o V, vou deixar essa fonte mesmo, fonte size pode ficar isto aí, só que vai ficar muito grande, né? Eu vou fazer assim, eu vou deixar aqui primeiro, que é a nossa fonte contra o V, vou colocar 1.4 por aí afora. A cor, a gente não pode deixar, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar um text decoration, vamos colocar underline, que fica legal, né? Como vai ser os nossos links, eu creio que underline fica bom desta forma. Ok, cor. Não vou pôr por enquanto aqui. Bom, pessoal, eu dei uma pausa só para a gente poder organizar melhor aqui. Então, o nosso, à direita do nosso footer, eu coloquei estas configurações aqui no nosso link. Coloquei esta daqui e quando eu passar o mouse eu quero isto aqui. Ok, perfeito. Aqui vermelho vai ficar meio estranho, né? Podemos colocar também black. Agora que veio na cabeça vai ficar legal, vai ficar bonito. Ok, bom, ficou desta forma aqui. Deixa eu passar desde cima. A gente tagou o nosso footer, a gente colocou o footer da esquerda desta forma. O nosso H4 eu mudei também, tá, pessoal? Se eu não me engano tava H1, né? Isto porque eu fui configurando aqui e fazendo algumas mudanças. Então observe, está aí a nossa imagem. Temos aqui
o meio, né, do nosso footer, deixei desta forma. Aqui o nosso nome lá, né, aqui o nosso parágrafo, e ficou tudo desta forma aqui. Eu creio que desta forma aqui vai ficar uma configuração lá bem bacana para o nosso footer. Então, depois a gente vai testar de qualquer forma. Ok, beleza. Voltando cá então para o nosso footer, ficou desta forma. Eu simplesmente, pessoal, mudei as nossas tags. Observe aqui, ó, tava a H1, né? Só deixei aqui o nosso nome da loja, que vai ficar bem destacado lá, né? Então, observe isso aí, ó, que eu acho que era H1, também preferi colocar uma H4 para ficar mais destacado lá pra gente. Ok, beleza. Bom, depois a gente vai testar tudo de uma vez só e verificamos se fica legal. Se não ficar, a gente retorna aqui e faz alguns outros ajustes aqui. Ok, seguindo aqui com o nosso app.js, primeira coisa a pensar é no nosso... Aqui tem até espaço que já vamos fazer aqui. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que a gente vai ter que criar nossa homepage, né? Ou a principal, como queira. Então, a gente precisa de route, né? Que é a nossa rota. Ok. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos importar aqui, vamos criar aqui já então vamos fazer um import, a gente vai criar este arquivo ainda, vamos exportar, então home pode ser, não é isso, a gente vai criar este arquivo, eu só vou colocar aqui mesmo, porque quando eu estou desenvolvendo eu já gosto de ir fazendo, e já que eu estou numa página aqui, por exemplo, a gente está aqui na nossa app.js, eu já vou criando tudo que a gente vai ter que criar depois, que aí fica já pronto aqui, entendeu? Mais ou menos isso aí. Se você for um iniciante, presta bastante atenção nisso aí, porque te complica aí, tá? Então, from o que? Vamos buscar, né? Então a gente vai criar lá dentro de componentes, a gente pode criar uma pasta também, como home, para ficar os nossos arquivos todos bacana, todos bem organizado dentro de pastas, né? Então, from, vamos entrar. A gente tem que entrar dentro da nossa component, isto mesmo, certo? A gente vai criar uma pasta como home também, maiúscula sim, pode ser, certo? E vamos criar o arquivo, já que a gente colocou home.js, desta forma aí, tá, pessoal? Ok, bacana. Então, é simplesmente fazer o seguinte, ponto e vírgula. Já vou copiar isto aqui, Ctrl C. Vamos vir aqui dentro de componentes, tá vendo? Componentes. Vamos aqui, new folder. Vamos colocar lá como home, maiúsculo, que a gente fez, tá, pessoal? Observe o caminho. Opa, aqui home, certo? Então, observe. A gente está entrando dentro de componentes ao caminho, tá? Ó, componentes. Entramos dentro da home, que é a pasta que a gente está criando. E dentro da home a gente vai fazer o que? New e damos um Ctrl V. Ok, beleza. Primeira coisa também que eu já posso fazer aqui é criar a nossa rota já de uma vez, né? Então eu vou colocar route, depois eu vou indentar ele aí direito. Então colocamos o que? Eu preciso do exact, tá, pessoal? Exact. Então eu quero falar assim, quero que me envie para este caminho exato que eu estou especificando aqui. Então, exact, passamos o path. Qual é o path? Como eu quero para home, tem que ser simplesmente o slash, né? E aqui eu coloco o meu componente. Então, component vai ser igual o que? Passamos a nossa home que a gente acabou de criar lá em cima, não é isso, pessoal? E aqui a gente pode simplesmente fechar. Então observe aqui, ó, estou passando o meu arquivo home, o nosso componente, não é isso que a gente criou, ok? Indenta aqui desta forma, pode deixar mais ou menos assim, ok? Não tem
muito mistério aqui. Pode deixar este assim também. E este aqui eu posso trazer para cá. Só mesmo questão de organização aqui, né? Ok, beleza. Vamos para nossa home.js. Vamos aqui, crfc, ok. Mas eu quero esta, ok. Bom, primeira coisa, const. Vamos fazer o seguinte, import já está importado. Ponto e vírgula. Vamos importar aqui, eu vou importar botão, que a gente vai precisar de botão também. Então já vou chamar aqui de uma vez, que é o CG, desta forma, most, tá pessoal? Desta forma aí. Ok. From o que? Vamos entrar aqui e pegar do nosso React. Lembra que a gente instalou nossos React Icons, porque a gente vai usar, não é isso? Icons, o que? Vamos pegar aqui tudo, né? Tudo que tiver lá de ícone eu quero. Então, desta forma aí, ponto e vírgula. Vamos também fazer o import do nosso. A gente até que esqueceu de criar ele, né? Então vamos criar ele depois, que é o CSS, né? Então entramos dentro, vamos colocar a home também, ponto CSS. Ponto e vírgula. Vamos aqui já dentro de home para não dar erros e colocamos aqui home.css. Ok, vou deixar ele fechado por enquanto. Ok, primeiro eu preciso indicar aqui e apontar para a nossa. O que a gente vai fazer? Então, vamos fazer o seguinte. Eu preciso do return. Como a gente vai fazer o fragment, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui. Tem o nosso fragment, que podemos usar ele, né? Então, vou criar aqui uma div, pode ser ponto banner, banner, né? Pode ser, tem tudo a ver. Ok. Vou fechar essa div aqui. Aqui também é legal colocar aspas duplas desta forma. Ok, bom, div, vamos colocar um parágrafo também para ficar bacana. Este parágrafo podemos colocar, por exemplo, seja bem-vindos ao ou à loja online. Depois coloca qualquer coisa que queira, tá pessoal? Não importa, a gente simplesmente está desenhando a nossa página aqui, né? Aqui a gente pode colocar, por exemplo, um H2 por aí afora. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, pode ser assim, ó, todos tipos de produtos. Qualquer coisa, tá pessoal? Tô colocando aqui só para a gente ter estes campos aí, certo? A gente precisa de uma âncora, né? Que é o mesmo que o link. Vamos colocar a referência. Então vamos enviar ele para aqui a gente precisava indicar ele para um link, né? Eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, contém, né? Só para a gente saber, depois a gente modifica ele, tá? Então, basicamente, aspas dupla também. Este link a gente pode atribuir um botão nele, né? Para ficar tranquilo, que a gente vai ter um botão lá e joga para onde a gente queira. Depois a gente vai voltar aqui e trabalhar isso aí. Então, tô só pondo aqui mais ou menos o que eu quero lá para a gente poder, né, ter isso aí. Então, vou colocar assim. A gente pode colocar assim, lista, por exemplo, no botão, não é isso? E chamamos aqui o nosso. A gente colocou o que? C, não é isso, pessoal? Ele já puxou aí para mim, ok. Bacana, é isto mesmo que eu quero. Para não ter problema aqui, podemos fazer desta forma. Fechamos ele aqui. Então, tô fazendo com calma aqui, porque depois a gente vai copiar muita coisa, tá, pessoal? Então, faz o primeiro aí. Tô fazendo com calma. Se você for um iniciante, a gente parte daqui. Então, quase todas as nossas telas vai ter um início desse. A gente pode vir aqui, copiar e depois ficar fáceis de fazer as nossas alterações, certo? Ok, então, vou organizar aqui mais ou menos.
Isto, perfeito aí. Ok, pessoal, então ficou desta forma, tá? Eu aproveitei aqui, dei uma pausa e aqui como a gente criou o nosso Home CSS, eu adiantei aqui porque tira muita medida, tudo aí, então ganha tempo aí, o vídeo já tá bem longo, então eu adiantei aqui. O nosso banner, né, aqui que a gente tem aqui, ó, presta atenção, a gente tagou ele aqui, eu coloquei uma imagem de fundo, tá? Depois vou mostrar lá. Então põe uma imagem lá dentro da sua pasta imagem e usa ela aqui na URL, no path. Ok, coloquei um background position dela, então ficou no center, background repeat, no repeat, background size curve, que é para ela cobrir tudo, height sem ver min, mínimo, né, que fala, o display flex, a direction do display em coluna, text align center, centralizei os nossos itens no center, justify content no center e a cor branca. Aqui eu taguei também o nosso header, o nosso H1, não é isso? Aqui ó, a gente tem o nosso H1, então taguei ele aqui, coloquei 5V Max. A fonte eu coloquei aqui é robot, ficou bacana. O nosso P, né, que é o parágrafo aqui, então eu coloquei ele com a fonte vai ser 300, 1.4 da vertical máximo e a lúcida sans aqui. Na mesma coisa o nosso botão, tá? Então já coloquei o link ali, a gente colocou uma margem para ele de 5V Max, o pointer para quando levar o mouse ele dá ali o sinal de pointer, background color, white, a borda também branca, a borda radius eu não coloquei nada, então o padding 1V Max, a transaction é a transição dele, então eu coloquei todas 0.5 segundo, o width, né, que é a largura 9, a fonte 501V Max Robot. Coloquei aqui o tag do nosso botão, né? Então ele ficou desta forma aí. Coloquei aqui uma cor para ele, white. Aqui o banner after. Então este banner after aqui, vamos entender isso aqui. Deixa eu executar aqui. Então ficou desta forma aqui a nossa imagem. Observe aqui que este after banner é este aqui, ó. Ele deu tipo um degradê vindo lá de trás, ó. Pegando bem lá de trás, vem dando um degradê aqui, caindo no nosso rodapé aqui, né? Que eu mudei também a cor. Como eu disse aí no decorrer do projeto, eu sempre vou estar mudando as cores e deixando aí mais agradável aqui. Ainda não tá bom, mas tá melhor do que tava. Então ficou desta forma. Então este after banner é este aqui, tá? Então vamos entender ele aqui. O que eu coloquei? Eu coloquei um content 0, porque ele tá vazio, o width, a largura, a altura. Coloquei aqui um background, coloquei a position top left 0, o top tá 0%. E aqui eu coloquei um clip path polygon e coloquei aqui todas as medidas para ele, que dá aquele efeito lá, tá? O max width 100. Então se eu fazer o seguinte, eu vou tirar ele aqui, essas configurações para a gente verificar lá. Então ele é este efeito aí, viu ali, ó? Aqui agora o nosso rodapé ficou tudo colado aqui, então ele não tem aquele degradê ali que a gente colocou, né? Então é basicamente isso aí. Ctrl o V e já temos ele ali, ó. Ele faz um efeito bem bacana de cor. Depois a gente pode continuar alterando esta cor. Esta imagem aqui também mais à frente
eu posso trazê-la um pouquinho mais aqui. Vou verificar depois. Então, basicamente é isso aí. Aqui também o nosso coisa aqui, né? O nosso menu já está aqui funcionando bacana, que a gente aprendeu no decorrer do vídeo. E é isso aí, pessoal. Então, vou deixar esse vídeo aqui e eu retorno com outro para a gente continuar. Vou ficando por aqui. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.